Olá, bom dia ou boa tarde a todos. Eu sou a Malu. Hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto de iniciação científica em conjunto com a minha orientadora Helene Todo Pazelo. O título, né, desse projeto é a Associação entre as habilidades do mundo do trabalho e os retornos salariais para jovens no início de carreira. E aí, começando, né, um pouquinho com a introdução e um pouco da motivação por trás desse trabalho. A gente começa, né, a observar um impacto muito forte da tecnologia da informação no trabalho e nas relações sociais no geral. O autor e, enfim, outros autores também trazem um pouquinho, né, de como a tecnologia vem automatizando as habilidades rotineiras, e também um aumento da produtividade e surgimento de novas profissões. E com o avanço da tecnologia, muitas mudanças começam a ser exigidas no mercado de trabalho, começa aí, né, a ter uma maior valorização de habilidades cognitivas e também habilidades não cognitivas, como as socioemocionais. E o autor também fala muito sobre essa complementariedade entre a especialização humana e a integração tecnológica, que podem permitir, né, potenciais benefícios como criatividade, capacidade de resolução de problemas, adaptabilidade, enfim, entre outras competências. Então começa, né, a ter essa requisição de maiores habilidades socioemocionais no ambiente de trabalho, elas começam a ser cada vez mais relevantes. Aqui eu trouxe algumas das evidências, com destaque para o Heckman, que fala um pouquinho, né, sobre o impacto tanto das habilidades cognitivas como não cognitivas nos salários. Então, por fim, o objetivo, né, desse estudo, né, considerando, né, as mudanças tecnológicas, as diferentes valorização no ambiente de trabalho de competências tanto cognitivas quanto não cognitivas, o objetivo desse estudo é analisar essa associação, dessas habilidades e os ganhos salariais para jovens no início da carreira. Para realizar esse exercício, a gente utiliza o instrumento de competências gerais para o mundo do trabalho, ou CGMT. Ele é um instrumento idealizado e realizado, né, pelo LEPES, que é o Laboratório de Estudos, de Pesquisa em Economia e Economia Social da USP de Ribeirão Preto, e em conjunto, né, com o IET, Itaú Educação e Trabalho. Falando um pouquinho mais do instrumento, né, a taxonomia dele, eu coloquei uma imagem assim mais representativa, mas eu vou focar um pouquinho nas dimensões, que é o principal base aqui para o desenvolvimento do trabalho. A gente tem três dimensões do CGMT, a dimensão de maturidade e propósito, que estão associadas, né, às habilidades não cognitivas, e a dimensão de empregabilidade associada, né, à dimensão, desculpa, às competências cognitivas. E aí, cada uma dessas dimensões, maturidade, empregabilidade e propósito, elas possuem fatores e cada um desses fatores possuem afirmativas. No total, a gente tem 126 itens ou 126 afirmativas, e no fundo, o jovem ele responde, né, esse instrumento com base numa escala Likert, sendo um como não concordo e 5 com uma escala de tem tudo a ver comigo. Bom, a gente tem 11 fatores que compõem a dimensão de empregabilidade, 4 fazem parte de maturidade e 6 de propósito. E aí, comentando um pouquinho da metodologia, no fundo a gente utiliza, né, aqui exercícios econométricos, regressões lineares. A principal regressão linear que a gente usa aí como base é uma variável dependente, sendo o log do salário médio. E as variáveis independentes a gente utiliza cada uma das três dimensões do instrumento. A gente também, né, utilizou outros controles como raça, gênero e idade. Também foi feito, né, quatro modelos diferentes, sendo três deles isolando as dimensões e o quarto modelo colocando todas as dimensões juntas. Por fim, a gente também, né, fez uma análise do efeito heterogêneo para poder investigar um pouquinho mais sobre como é que essas habilidades elas afetam o salário a depender da experiência. E aí, comentando um pouquinho das limitações, porque a gente tem bastante limitações, né, nesse estudo. Primeiramente, né, o estudo apresenta um viés de seleção. Primeiro, né, porque a gente tem a análise, tem a amostra total, mas a gente seleciona somente aqueles indivíduos que estão empregados. Isso acaba resultando, né, numa amostra não totalmente aleatória.
E a exemplo disso, né, se os indivíduos que eles trabalham, se os indivíduos que trabalham, né, eles estão mais motivados, né, no ambiente de trabalho, muito possivelmente eles vão ter habilidades muito mais desenvolvidas e, consequentemente, maiores salários. Isso acaba, né, por superestimar um pouco do impacto das habilidades, recaindo, né, naquele problema da variável, viés de variável metida. E outra questão, né, que a gente enfrenta é a simultaneidade, né? Porque o indivíduo, enfim, se o indivíduo trabalha, ele acaba desenvolvendo mais habilidades, né, no ambiente laboral, em função da sua maior experiência. E por isso ele acaba também recebendo maiores remunerações. Então, existe aí um problema de simultaneidade e a gente também, né, acaba dedicando uma sessão para tentar contornar um pouquinho dessa limitação usando a experiência como controle. E no caso aqui, a experiência ela é considerada como o indivíduo trabalhando a partir do segundo emprego. E aí, para comentar um pouquinho dos resultados, né? Primeiro foi feita uma regressão linear, fazendo né, essa associação entre os ganhos salariais e as dimensões do CGMT. A gente observa aqui, né, os resultados indicam que quando as dimensões, né, são analisadas individualmente no modelo 1, 2 e 3, elas são estatisticamente significativas, a um nível de 1%. Mas aí, quando a gente vai olhar para o modelo 4, quando todas as dimensões estão juntas, apenas propósito não tem uma influência significativa, né, no salário. Quando a gente passa a controlar, né, essa regressão pela experiência, enfim, para tentar contornar um pouquinho desse problema que a gente, enfim, enxerga, o resultado mostra que quando controlado pela experiência, e também a gente incluiu aí uma variável se o indivíduo estuda ou não, obviamente uma variável que pode influenciar o salário que o indivíduo vai receber, existe uma influência muito mais significativa da dimensão de empregabilidade, né? Aqui com 12 pontos percentuais. Ainda assim, a maturidade aparenta, né? Ela tem uma influência significativa, e propósito não parece ter nenhuma influência no salário. Passando para o terceiro resultado, particularmente, acho que esse é um resultado mais importante e relevante dessa pesquisa, que a gente fez um efeito heterogêneo para a experiência, ou seja, né, uma amostra com aqueles indivíduos que têm experiência, ou seja, estão a partir do segundo emprego, e aqueles indivíduos que são inexperientes, a gente observa, né, que as habilidades, tanto cognitivas quanto não cognitivas, elas demonstram ser somente relevantes para explicar o salário somente para aqueles indivíduos que têm experiência. A gente percebe aqui que é, elas, enfim, cada uma das dimensões são significativas, mas aí quando a gente olha, né, para aqueles indivíduos inexperientes, nenhuma dimensão é significativa. Ou seja, apresenta menor variabilidade, menor dispersão, e muito possivelmente esses indivíduos ainda não desenvolveram essas habilidades, né? Então, a experiência parece aí, enfim, ser um fator relevante. Passando um pouquinho, né, para a conclusão, né, olhando para todos esses resultados, tanto as habilidades socioemocionais, né, como eu falei, associadas à dimensão de propósito e maturidade, quanto aquelas habilidades mais técnicas que estão associadas à dimensão de empregabilidade, elas parecem ter um papel importante no salário, né, utilizando a amostra, né, realizada com esse instrumento. Então, isso indica que quanto maiores essas habilidades, maiores as chances, né, maior a probabilidade desse indivíduo receber altos rendimentos salariais. E, por fim, além disso, olhando, né, um pouquinho mais para o efeito heterogêneo, a principal conclusão é que as competências do mundo do trabalho, elas parecem ser muito mais relevantes para aqueles indivíduos que possuem experiência, né? Ou seja, muito provavelmente aqueles indivíduos só têm maiores habilidades porque eles tiveram a experiência e passaram, enfim, pelo processo de experiência profissional para conseguir ter maiores habilidades e, enfim, por fim, isso afeta o salário. E aqui tem algumas das referências utilizadas para a apresentação desse trabalho. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.